Sincronicidade ou coincidência? Como é que você sabe o que é o que está acontecendo? Se é uma sincronicidade ou se é uma coincidência? Qual a diferença entre as duas? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso hoje? Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos aqui a mais um podcast. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma seguidora no canal perguntando sobre isso. Eu vou ler o comentário dela para contextualizar o assunto e vou conversar com você aqui hoje qual a diferença de sincronicidade, de coincidência. Como é que você sabe o que é o que? Como é que eu faço na minha experiência? Então, bora lá, gente. A seguidora que mandou o comentário, deixa eu ler aqui para você, foi a Bárbara Melo 232. Bárbara, eu acho que é Bárbara, mas acho que saiu algum erro na hora de ela escrever o username, enfim. Enfim, ela mandou o seguinte, gente. Olá, Aline, tudo bem com você? Eu tô bem, Bárbara. Obrigada por responder, por mandar um comentário, na verdade, aqui no canal. Ela falou o seguinte, né? Gostaria de saber o que você acha quando estamos vendo o nome da pessoa que gostamos ou algum ex. Quando em um único dia lemos em vários lugares o nome da pessoa, aparece na TV, no celular, no livro, alguém fala repetidamente. Pode ser sincronicidade ou só coincidência. É que às vezes incomoda, sabe? Então, né, ela mandou essa mensagem e vamos falar aqui sobre isso. Provavelmente já aconteceu com você também, né? De ver o nome repetido às vezes, o nome de uma pessoa, de alguém que você conhece, ou de alguém que tem algum vínculo com você, que você gosta, enfim. Ou de repente placas de carro. Teve uma época que eu via placa de carro igual o tempo inteiro, exatamente, não exatamente a mesma placa, mas o início, sabe? As três primeiras letras exatamente iguais. E aí a gente pensa, mas é uma coincidência ou é uma sincronicidade? Qual a diferença entre as duas? Coincidência, gente, é um nome que é dado a eventos que acontecem aleatoriamente. Por exemplo, as pessoas falam, você pensou num amigo, alguém te ligou. Né? Ou você está vendo, às vezes, o nome da pessoa várias vezes. Mas aí, o que seria isso? Por que coincidência, né? Chama de coincidência quando as pessoas, né? Normalmente esse termo coincidência é dado, geralmente, pelo ponto de vista das pessoas que não acreditam que existe uma causa além da física. Então, assim, o que eu quero dizer? Né? É um dado nome de coincidência para algo que acontece aleatoriamente na nossa vida. Então, eu estou vendo várias vezes, nossa, que coincidência. Acabei de ver a placa do carro com essa placa, né? Um carro com essa placa, agora estou vendo de novo. Que coincidência. Por quê? Quando eu uso esse termo coincidência, é geralmente, né, quando eu não acredito que exista uma causa, além do que eu consigo justificar, né, que está criando aquela sequência de eventos. Então, dessa forma, geralmente é considerado uma coincidência, um acaso, tá? É uma coisa que está acontecendo aleatoriamente, sem uma causa específica. Então, é mais uma forma de terminologia, de termos, né? A coincidência e a sincronicidade, do que exatamente do que é, tá? Já a sincronicidade foi um termo cunhado pelo Carl Jung. O que eu estou falando aqui está nesse livro aqui, sobre sincronicidade. Eu estou lendo, eu vou ler para você um trechinho desse livro aqui. Esse livro se chama Centelha Divina, Desperte o Poder Oculto da Sua Alma em 21 Dias, que é um livro da Mãe Andrade. E no capítulo, deixa eu ver aqui, do dia 18, que é um livro de exercícios. Então, no dia 18, no exercício sincronicidade, ela explica aqui o que o Carl Jung fala, né, que ele cunhou esse termo, sincronicidade, para definir eventos que são eventos que acontecem de alguma forma na nossa vida, mas que a gente não considera que é uma coisa aleatória, tá? Que é algo ali, não é o destino, não é o acaso, mas a gente considera que exista uma significância, um significado por trás daquele evento. E para esse tipo de evento a gente chama de sincronicidade. Agora, qual a diferença aí que você observa, né? Também parece um evento aleatório, só que no caso, o observador, né, do evento vai identificar aquilo e a partir da perspectiva do observador, ou seja, do ponto de vista do observador, ele não acredita que não exista uma causa aleatória para as coisas. Se você parar para ver, os termos são muito semelhantes. Se você pesquisar em dicionário, em tudo, coincidência e sincronicidade vai ser muito semelhante. A diferença realmente é a forma que você percebe a sua vida. Se você acredita que não existe uma causa por trás das coisas, né? Não existe uma causa além do físico. E aí acontece alguma coisa com você, você vai acreditar que é uma aleatoriedade, que é uma coisa do acaso, que é uma coincidência, porque você não está vendo uma causa que tenha originado aquele evento
E por isso você acredita que foi só o acaso. Agora, quando você não acredita em acaso, quando você entende que existe uma. Entende e acredita, porque é o desejo de acreditar, né? Especificamente. Acredita que existe uma causa além da forma física, além do que os seus olhos podem ver, para que as coisas aconteçam na sua vida, e aí você geralmente utiliza o termo sincronicidade, que é o que acontece. Se você perguntar para um místico, para uma pessoa que mais, né, voltada nessa coisa de lei da atração, de toda essa coisa de espiritualidade, vai sempre falar de sincronicidade, são sincronicidades. Existe uma causa da qual eu desconheço fisicamente, eu não estou vendo nesse plano, mas existe uma causa que está gerando esse efeito que eu estou vendo. Quando a gente pega o Kybalion, por exemplo, tem a lei da causa e efeito. Para todo efeito que eu vejo manifestado, existe uma causa interna que eu não consigo ver. É uma causa energética. A energia vai causar algo que eu vou ver manifestado em matéria. Então, dessa forma, eu vou identificar aquele evento como uma sincronicidade, tá? Tem algo ali em sincronia acontecendo, mas eu não vejo. Só que eu acredito que existe algo além do que eu vejo. E aí, nesse caso, eu posso considerar que é uma sincronicidade. Boa tarde, gente feliz e abençoada. Eu venho compartilhar com vocês o seguinte: consegui manifestar uma viagem para a Itália. Desde o ano passado que eu falava que o meu próximo aniversário, ou seja, este ano, eu ia passar no hotel. Conheci o canal da minha amada Aline e fui seguindo e amando cada conteúdo. Comecei a fazer o caderno da permissão e o caderno da gratidão e manifestei não só acomodação grátis no hotel. Deus é tão maravilhoso e sempre nos dá muito mais do que a gente pede. Esse hotel fica na Itália, em Milão, e eu estou indo dia 16 com meu marido comemorar o meu aniversário, que é dia 17, e volto no dia 23. Gratidão, gratidão, gratidão e muita gratidão. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo. Aí, vamos lá, né, para a próxima parte aqui que ela quer saber se isso é uma coincidência, se isso é uma sincronicidade, o que pode estar acontecendo, que ela está vendo o nome eu imagino, né, que ela pergunta o nome do ex ou de alguém que ela gosta, enfim, que está aparecendo com bastante frequência. O que acontece, né? A forma que você vai escolher ver esse evento, isso que eu estou falando aqui é meu ponto de vista, tá? Porque eu criei o canal para compartilhar o que eu entendo sobre a realidade, a partir do que eu estudo, do que eu acredito. Então não existe uma verdade absoluta, mas é o meu ponto de vista. Eu entendo que a partir de como você enxerga a realidade, é que você vai entender o que você acredita que é. Se você não acredita que existe uma causa além da sua força do braço, além do, tipo, sabe, do físico, você vai entender que é uma coincidência. E para você tá tudo bem, é o que basta. Agora, para você, se você acredita, por exemplo, que não existe somente o que você faz com a força do seu braço e que tem muito além disso, né? Tem muito além do que a gente vê abaixo do céu e da terra, aí você vai entender que é uma sincronicidade, que tem algo além, né, disso daí. Mas eu já vou entrar em mais detalhes. Por exemplo, vamos lá. Eu penso numa amiga, e aí aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu trabalhava num hospital e uma pessoa que tinha trabalhado, tinha estudado comigo, na época do curso técnico, também trabalhava, né, lá. E aí eu lembro que naquele dia, eu acho que de noite, antes de dormir, ou indo trabalhar no ônibus, eu pensei, falei, nossa, caramba, eu trabalho no mesmo hospital que a Ana, o nome da moça era Ana, né? Ana, na verdade. E aí eu falei, nossa, eu trabalho no mesmo hospital que a Ana e nunca vi a Ana aqui, que interessante. O que aconteceu, gente? Naquele dia de manhã, né, foi pouco tempo, assim, acho que foi num dia para o outro, quem que eu encontro na recepção do hospital? A Ana, você entendeu? Eu encontrei com a Ana ali. Se eu acreditasse, né, que só tudo que existe é através da minha força física, eu não liguei para a Ana, não falei para a Ana, ah, nossa, eu preciso falar com a Ana, eu vou ligar para a Ana para falar com ela, para encontrar com ela aqui, eu falaria, é uma coincidência. Agora, como eu não acredito somente no que existe material, olha aqui, copo, né? Tudo que é matéria, tudo que é físico. Eu não acredito que só existe tudo que é físico. Eu acredito que existe uma energia por trás de tudo que é físico, que dá origem a tudo que é físico, e tudo está conectado, tá? Que existe uma terminologia na física quântica que diz que tudo está conectado, tudo está emaranhado, emaranhamento quântico. Então, quando eu penso na Ana, o que acontece, né, é que, de alguma forma, eu não quero entrar aqui em termos muito complexos de física quântica, mas o que diz é o seguinte, que uma molécula,
que algum dia, né, ela teve um contato, molécula, energia, tá? Vamos pensar assim, que algum dia ela teve um contato, independente do quão distante ela esteja, ela está sempre conectada. Como nós, seres físicos, né, temporariamente físicos, algum dia fomos a mesma energia e somos a mesma energia, na verdade, né? A nossa origem é energética. E essa energia está completamente conectada o tempo todo, não existe uma dissociação. Ana lá na casa dela, Aline lá na minha casa. Não. Nesse termo de energia, nesse ponto energético, está todo mundo conectado. Então, no momento que eu penso na Ana, o eu físico, a Aline pensa na Ana, existe essa conexão que vai gerar uma comunicação ali com a Ana, não física, é isso que eu quero dizer, tá? É uma comunicação não física e não local, independe do local. Não importa qual local esteja, não importa a distância, não importa a distância, tá? Então, isso também é estudo físico, tá, gente? Quem gosta de um pouco de ciências, enfim, de coisa científica, é físico, não é uma coisa assim só mística que eu tô falando aqui. Então, nesse caso, né, como eu penso na Ana, o que acontece é que existe uma reverberação energética que ninguém vai ver, e eu sei que às vezes a gente tem dificuldade de entender tudo que não é físico, mas vai aí agora, se você está me assistindo, você está recebendo um sinal de internet. Busca na sua casa, olha em sua volta e tenta achar o sinal. Você não está vendo o sinal de internet, mas se você está vendo esse vídeo, você está sendo conectado com uma rede de internet e está recebendo o sinal. Busca o sinal do Wi-Fi na sua casa, tenta encontrar a onda do Wi-Fi passando, você não vai ver. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente entender e acreditar que existe algo além do físico, mas a gente está lidando com o não físico o tempo todo. Quando eu uso a internet, quando eu uso a onda do micro-ondas, não tem fogo lá dentro, mas aquece a comida. Enfim, né? Tem onda acontecendo o tempo todo. Então, essa onda de informação me conecta com a Ana, mesmo não local. Não local, eu quero dizer o seguinte, mesmo além do local, do espaço, você entendeu? Então, quando eu penso na Ana, naturalmente existe uma onda de informação e gera um conjunto de eventos sincrônicos para fazer com que eu e a Ana nos encontrem na porta do hospital naquele dia. Eu penso nela e aí toda aquela série de eventos, o horário que ela pegou o ônibus, se ela se atrasou para de repente para conseguir chegar no mesmo horário que eu, ou se eu me atrasei, ou se eu me adiantei, ou se eu resolvi parar para tomar um cafezinho, para que naquele conjunto de eventos sincrônicos, opa, a gente se encontrou ali na porta do hospital. Um filme que ajuda você a perceber um pouquinho isso, dois filmes, na verdade. Não estou falando de contexto de filme, estou falando desse ponto específico, tá? Efeito Borboleta e aquele curioso caso de Benjamin Button, se eu estou falando certo, o nome eu não lembro, mas é um filme antigo, os dois são antigos, é esse. Porque logo no comecinho desse filme vai mostrando, né, um relógio e como uma coisa pequena pode afetar em tantas outras. Então, nesses dois filmes mostram um pouquinho de sincronicidade. Efeito Borboleta também, né, que ele fala o quê? Que a asa de uma borboleta batendo aqui pode afetar, não sei o quê, e gerar uma coisa lá no Japão. Então, o que está acontecendo, né? Mostrando exatamente isso que eu estou te falando aqui. Essa parte da física quântica que mostra que tudo está emaranhado. Para você entender melhor, eu queria arrancar o tapete que eu estou sentada aqui para te mostrar. Mas não vai dar, porque eu estou sentada nele, não é mesmo? Mas vamos lá, gente. Quem já viu aqueles tapetes, sabe? Que tem tirinhas assim. Já viram aqueles tapetes que em cima é um monte de linha, né? Você tem uma tela, sabe tela? Tipo tela de saco de farinha, mais ou menos assim, sabe? Antigamente era muito comum, né? Vó, tia fazer esse tipo de tapete. Eu não sei se ainda é comum. Então, elas pegavam um pedaço de tela, né? E aí, o que que acontece? Já sei, eu tenho um tapete assim aqui. Espera aí que eu volto. Aline, muito obrigada por disponibilizar seu caderno. Faz muito tempo que eu estudo lei da atração e nunca aprendi tanto como tenho aprendido com seus vídeos. Eu passei um concurso em 2018, mas uma posição que a prefeitura nem tinha que me convocar. Eu nem tinha mais esperança de ser convocada, mas para minha surpresa, fui convocada essa semana e eu precisava muito desse emprego. Obrigada de coração pelo conhecimento que você tem compartilhado. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo. Olha só, gente, peguei meu tapete aqui, uma edição rápida. Vamos lá. Tá vendo isso aqui? Isso é uma tela, né? É uma tela cheia de furinho. Eu comecei a fazer, nunca terminei, mas tudo bem. O que vale é a intenção de mostrar para vocês. Isso ia se transformar num tapete, tá?
Cada furinho desse, olha aqui, eu coloquei linhas de tricô, tá vendo? A tela, ela tá emaranhada, percebe? É uma tela só. Só que esse pontinho de nozinho aqui, esse fio é um, esse fio é outro, que eu dei um nozinho, se você olhar aqui pertinho, você vai ver, tem um nozinho. Esse é outro, esse aqui da ponta, tá vendo? É outro, só que a tela é a mesma. Quando eu falo de emaranhamento quântico, eu estou falando disso, tá? O que eu quero dizer? Aqui, a Aline, você que está aí me assistindo agora, a Ana, que era minha amiga que eu queria conversar com ela, somos os nozinhos, tá vendo? Que é o quê? Esse nozinho representa o nosso ser físico e tudo que é físico, tá? Eu, você, a pessoa que está lá no Japão agora, é físico, né? Então é esse nozinho aqui que aparenta ser individual, tá vendo? Esse nozinho aparenta ser único e individual. Só que abaixo desse nozinho, se esse tapete estivesse pronto, a gente veria somente uma trama. Imagina essa partezinha aqui, tá vendo? Você veria somente esse monte de nozinhos aqui que transformaria, né, num tecido, num tapete e tal. Só que abaixo desse tapete a gente vai ver o quê? A tela. E a tela está conectando todos os fios. Você entendeu onde eu quero chegar? Então, quando eu falo de emaranhamento quântico, eu estou falando disso. Embaixo do que a gente vê que é físico, aqui. Quando eu falo embaixo, não é um local, tá? É a origem. Originalmente, né, todos nós somos energia. E como é uma única energia que deu origem a tudo, quando a gente pega, por exemplo, a teoria do Big Bang, disse que era um ponto de energia que foi se condensando, 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 até que explodiu e gerou todo o universo. E o que era inicialmente? Uma única energia. Quando a gente pega lá em Gênesis, a gente pega o primeiro capítulo de Gênesis, o que vem lá? No início só havia o Espírito de Deus. Uma única energia, o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus deu origem a todas essas coisas que haviam. Primeiro, né, fez-se luz, enfim, toda aquela coisa do Gênesis lá que você já conhece, você já ouviu falar. Mesmo que você nunca tenha lido, você já ouviu falar, pelo menos. Então, o que ele quer dizer? Essa única energia, seja para quem só acredita em ciência, seja para quem só acredita no cristianismo, não importa, deu origem a todas as coisas. Todas as coisas, por fim, é o quê? Essa mesma energia, tá? Quando a gente pega um microscópio, por exemplo, você vai estudar a célula, tudo. Quando chega lá, o microscópio tem que ser muito potente. Se ele chegar na última instância de qualquer coisa, esse copo, se eu pegar, por exemplo, um caderno que não tem nada a ver, é papel, tudo isso, se você olhar em última instância, abaixo da minúscula partícula que compõe, você vai ver que existe energia, tá? Que só o que existe é essa energia. Então, por baixo de tudo que é essa aparência física, existe energia. Então, por isso, todos nós, assim como cada fiozinho desse tapete está conectado, nós também estamos conectados. Então, quando a gente começa a entender e acreditar que, além do que existe da forma física, existe uma comunicação não local, é assim que os físicos quânticos chamam, tá? De comunicação não local, a gente começa a mudar o que a gente fala, de não mais ser coincidência, nossa, pensei na Ana, a Ana me ligou. Mas eu não falei com a Ana, mas eu não preciso falar, porque eu não sou somente esse ser físico que eu estou vendo aqui, sabe? Eu não sou só esse fio. Além desse fio, desse ser físico que eu sou, existe uma trama por trás de tudo que a gente está vendo manifestado fisicamente, e por isso tudo está conectado, tá? E por isso eu não precisei ligar para a Ana fazer uma ação física para falar com ela, ou de repente só no fato de ter pensado, né, no nome de uma pessoa e agora começou a aparecer o nome da pessoa em todo lugar. E aí, vamos lá, né? Ponto importante agora da pergunta da nossa seguidora aqui. O que será que está acontecendo? Se é uma coincidência, se é uma sincronicidade, por que está acontecendo isso? Gente, agora é um ponto super importante que eu vou te falar aqui, tá? Se você está gostando desse conteúdo, se já aprendeu um pouquinho mais, né? Se já deu um passo à frente aí no seu processo de expansão de consciência, deixa o seu like aqui para saber que você está gostando. E vamos lá, né? Se não é inscrito no canal, se inscreve também para receber mais conteúdo como esse. O que acontece, né, gente? Agora, entra num ponto super importante, que é a questão da peculiaridade, da particularidade de cada indivíduo, tá? Eu já expliquei para você, né, o que pode ser considerado coincidência, o que pode ser considerado sincronicidade, que é a partir do ponto de vista da crença, né, da pessoa, mas cabe a você agora, o que você acredita? Se você acredita no que eu acabei de te explicar aqui, que além do que existe manifestado de forma física, existe também, né, uma trama por trás de tudo isso que é energia, está todo mundo conectado,
Aí, nesse caso, você vai entender que pode ser uma sincronicidade, né? E aí, claro, né, tem aquela questão que a sincronicidade pode ser um sinal do universo e tal. E aí a gente entra num outro pormenor, que aí não tem como ninguém além de você falar. A não ser que seria uma pessoa, né, no caso, uma vidente, alguém, da verdade, que consiga captar energia, nesse caso, né, que aí poderia captar a sua energia e entender o que está por trás do seu campo energético. Mas não é o caso aqui. Então, qual que é o negócio, né? Somente você, a partir da sua própria perspectiva, do que você anda pensando, das suas intenções, dos seus desejos em relação a essa pessoa, é que você pode saber se é uma sincronicidade, se é um sinal do universo para algo maior, tá? Porque justamente a sincronicidade também, muitas vezes, né? Quando você vê horas iguais, ou quando a gente pede, às vezes, um sinal do universo, é algo pessoal, você entendeu? Eu, por exemplo, posso ver várias vezes números de placa repetidas e é uma forma do meu superior me falar, por exemplo, que está conectado comigo. Eu saber que é um sinal, sabe? E ali, normalmente, eu mesmo sei. Se outra pessoa olhar a placa igual, para ela não vai ter significado nenhum. Para mim, eu sei que aquele sinal significa algo. Ou, por exemplo, eu peço um sinal do universo para que agora me confirma se eu tenho que fazer isso, se eu não tenho que fazer aquilo. E aí, a partir disso, aparece a sincronicidade. Porque entre uma coisa, o que é e o que não é, beleza, mas o que significa essa sincronicidade? Se é um sinal para você agir ou para você não agir, que eu acho que essa é a dúvida por trás, né? Isso vai depender muito de você e é muito pessoal, você entendeu? É muito pessoal, porque vai depender do que você sente em relação a essa pessoa, do que você acha que deve fazer ou não, né? Então, o que eu sugeriria nesse caso para você, né? Você pode, de repente, meditar, né? Meditar, silenciar a sua mente, entrar num estado de calma. Isso aqui para todo mundo, muitas vezes, né? Tá vendo uma sincronicidade, mas não sabe qual é o significado daquilo. De repente, o nome dessa pessoa é só, às vezes mesmo, um caso de você estar ali, de repente, se esse nome tem um significado especial para você, pelo jeito não, porque você falou que está te incomodando, né? Mas se tem um significado especial para você, muitas vezes, é só um sinal realmente do universo, te mostrando muitas vezes quando tá conectado, né? Que você está ali num momento de paz e tal. Como eu te falei, isso é pessoal, não é uma regra, tá? Eu acho que é fundamental você entender isso. Não é uma regra, não existe uma regra, todos somos seres únicos. Todo mundo está conectado, mas cada nozinho é único, cada nozinho tem uma história, tem uma perspectiva, tem um conjunto de crenças, né? Então vai depender muito disso. Então, o que eu faria nesse caso? Tá aparecendo uma sincronicidade constante na minha vida. Não entendi o que ela significa, eu silenciaria minha mente, né? Acalmaria minha mente, pediria para o meu superior, se você acredita no anjo da guarda, em Jesus Cristo, não importa qual nome você chame, tá? Para que me desse mais clareza em relação a esse assunto. E aí eu faria essa meditação, se você tem o hábito de meditar, né? No caso, eu geralmente medito, então eu meditaria, relaxaria minha mente, né? E soltaria expectativa e provavelmente depois a resposta para isso viria, tá? Então, através, às vezes, de uma outra coincidência, às vezes, coincidência, né? Sincronicidade, ou às vezes a partir de um canal, de alguém falando alguma coisa, mas que vai te trazer uma resposta mais clara. E agora, eu acho que é um ponto super interessante aqui, realmente, de vocês entenderem, é que a gente às vezes quer buscar uma resposta fora da gente, né? Nossa, alguém me fala, o que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Como eu falei, sincronicidade muitas vezes é uma forma de te mostrar que você está conectado. Muitas vezes você vê horas iguais, muitas vezes quando você está com medo, né, numa circunstância de medo, ali, às vezes você está numa rua, alguma coisa, aí já aconteceu comigo, eu estava num momento de muita dúvida na minha cabeça e tal, e aí quando a gente está com dúvida, a gente se sente meio sozinho, né, desamparado. E aí eu lembro que eu tava andando na rua assim, quando eu olhei para uma mulher na minha frente, a tatuagem dela era 11 anos. Então aquilo para mim foi um sinal do universo para tipo, calma. Mas na hora eu sabia, sabe? Eu tava cheio de dúvida, cheio de preocupação. Na hora eu entendi que é tipo, calma, relaxa, vai ficar tudo bem, não precisa se preocupar, você não tá sozinha. Era mais ou menos isso. Então, para mim, aquilo serviu. Mas se fosse para outra pessoa, aquela tatuagem era só uma tatuagem. Em outro momento, talvez, se eu não tivesse, né, com tanta clareza e conexão, eu não ia entender, você entendeu? Então, qual que é a lógica? É você entender os seus processos internos, né? Espiritualidade, gente, quanto mais eu percebo, estudo e pratico, lei da atração, espiritualidade que eu falo não tem nada a ver com espiritismo, né? Tem gente que confunde uma coisa com a outra. Mas eu falo que se conectar com algo maior do que você vê, tá? Para mim, espiritualidade é isso. Qual é o significado real? Eu não entendo, não preciso entender. Mas espiritualidade é se conectar, entender que existe uma energia maior, né? Da minha perspectiva. Quando eu falo disso, eu também começo a entender que é necessário, né?
a gente se autoconhecer. Para mim, espiritualidade sem autoconhecimento não existe. Espiritualidade sem autoconexão não existe. Você entendeu? Sem uma busca por autoconfiança também não existe, porque é algo muito sutil, é uma experiência única, né? Eu estou lendo esse livro aqui da Mai e ela fala uma coisa tal, como foi a experiência dela, por exemplo, que nem aqui no capítulo de sincronicidade, ela fala, né, de, por exemplo, exemplos de sincronicidade, uma borboleta na janela, um passarinho e não sei o quê. Aí vai uma pessoa, por exemplo, que mora num lugar, numa grande cidade, numa metrópole, de repente, né? Não tem uma borboleta, mas aí, de repente, cai uma folhinha de uma árvore assim na frente dela. Aí ela vai acreditar que sincronicidade é somente o que a Mai falou. Não é, você entendeu? Então você, para mim, na maior coisa, grande coisa de tudo isso que a gente estuda de expansão de consciência, não importa o nome que você dê, é isso, é você entender e você se autoconhecer e principalmente confiar na sua própria experiência. Você entendeu? E essa confiança na sua própria experiência também é autoconfiança. Ninguém pode validar a sua experiência. No começo, para mim, isso foi o mais confuso e o mais assustador, porque se a gente tem essa necessidade, nessa insegurança e a necessidade de validação externa, a gente está sempre procurando alguém para validar. Se aquilo que a gente viveu é real, se aquilo que a gente viveu, qual o significado daquilo que a gente viveu. Eu lembro que eu passei meses tentando buscar o significado de um sonho que eu tinha tido para alguém me dizer que aquele sonho era isso, era aquilo outro. Ninguém podia me dizer se aquele sonho era isso, aquilo outro. O significado só ia ter significado para mim, né? Ninguém fora de mim pode ter vivido aquele sonho. Então, somente eu podia saber o significado, o sentido que aquilo tinha. Então, o que eu comecei a fazer, que é uma segunda dica que pode te ajudar? Eu comecei a registrar as coisas. Caderno, né? Eu falo o tempo inteiro disso. Pega um caderno, sabe? Caderno simples, até aqui na lojinha do canal tem cadernos, né, que eu comecei a fazer personalizados, né? Muitas vezes a gente gosta de frases bonitas, com imagens bonitas. Então, na loja do canal agora tem cadernos personalizados para você fazer tanto de diário de expansão de consciência, caderno da gratidão, caderno de manifestação, bullet journal ou agenda mesmo, tá? Então tá aqui na descrição do vídeo, vai aparecer a imagem aqui no vídeo também em algum lugar. E aí eu comecei a registrar tudo o que acontecia, porque eu entendi que a única responsável para entender aquilo era eu mesma. E aí, porque eu já tinha procurado muito, não tinha encontrado resposta. Isso me ajudou muito também nesse processo, porque é um processo individual, único e muitas vezes solitário, porque ninguém está dentro da sua mente para experienciar a realidade por você, né? Então eu comecei a registrar. Isso me ajudou pra caramba. Desculpa, bati na câmera. Eu registrava tudo e aí o que acontecia, né? Registrava uma coisa num dia específico. Tanto que eu lembro que, tipo, teve coisas que a resposta veio 30 dias depois. Você entendeu? 30 dias, mais de 30 dias depois. Só que como estava registrado, eu fui lá com detalhes, tá? Isso que é interessante. Registra com detalhe, ponto a ponto, sabe? Tudo aquilo que você quer, tipo, o que você viu, o que aconteceu, quando, como, porque você fica bitolado. Mas eu falo assim, é fácil, é mais fácil para você entendendo as coisas e você também tomando essa autoconsciência e tendo essa autoconfiança em você mesmo, porque infelizmente, muita coisa você não vai conseguir ninguém que valide aquilo para você. Então, o que acontece? Eu anotava, e aí o que eu fazia depois? Buscava, abria lá o caderno, tipo, teve uma vez mesmo que aconteceu um evento, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas não tinha, não encontrava na internet alguém que pudesse me dizer o que foi aquilo e etc. Até porque, muitas vezes, né, quando a gente começa a acreditar no nosso eu superior, em tudo isso, a gente sabe que o nosso eu superior, a mensagem que ele vai mandar pra gente é única pra gente, vai fazer sentido pra gente. Então, nem mesmo um especialista no assunto vai poder validar. E se alguém disser para você que vai validar, essa pessoa é bem confusa. Eu digo assim, é difícil você confiar em alguém que pode dizer para você que é verdade, que não é verdade, porque geralmente uma pessoa que começa a entender que a espiritualidade, que toda essa coisa, né, energética é única e pessoal, ela por si só já sabe que ela não pode validar a experiência única da outra pessoa. Você entendeu? Ela não tem como dizer, dar uma chancela que é, porque ela não está dentro de você, e ela sabe que o seu superior, que Deus, a centelha divina, o todo, não importa como você chame, te trata como um ser único. Então, a pessoa geralmente que fala, eu sei, eu tenho certeza, entendeu? Já é duvidoso, porque a gente geralmente entende, né? Começa a estudar isso, não precisa nem se aprofundar muito, né? Tipo, você já começa a entender que as coisas são muito únicas, são muito peculiares, tá? Para cada pessoa, né? Respeitar a individualidade de cada um. Então, eu anotava, e aí o que eu fazia?
Anotava lá a data, o que aconteceu, o que eu tinha visto naquele dia, o que eu tinha pensado, enfim, tentava fazer um diário realmente, um recordatório. Isso eu aprendi na nutrição, mas eu trago para minha vida tudo aquilo que acho útil, não importa de qual área eu tenha aprendido. Então eu anotava tudo, passou, sei lá, mais de 30 dias, aconteceu uma outra coisa. E aí meio que a resposta daquilo que eu queria veio. O que que eu fiz? Anotei tudo também, porque a gente às vezes depois vai perdendo os detalhes, né? Então eu anoto enquanto tá fresco. Anotei tudo, voltei naquele dia lá que eu tinha anotado. Às vezes você pode colocar um marcador de página, sabe? Para ficar mais fácil, se foi algo muito importante e relevante. Eu voltei lá, comecei a ler, eu falei, é isso mesmo. Porque não vai ter outra pessoa para falar para você se você está pensando, o que você está vendo, o que você está sentindo. Você entendeu? A não ser você mesmo. E aí, nesse caso, você vai começando a trabalhar isso, vai começando a ter esse autodomínio, essa autoconfiança e realmente começando a acreditar também, né, nessa orientação muitas vezes maior e tal. Mas a única forma de você acreditar é você praticando, e só você pode praticar por você mesmo. Então, para mim, os cadernos, os diários me ajudam muito nisso. Porque ali eu registro e ali depois eu também tenho uma capacidade de ir observando, analisando e percebendo, né, a minha jornada de modo geral, tá bom? Então, uma dica que eu dou para você é isso. E aí, como eu te falei, a primeira é meditar para pedir uma resposta, para entender por que isso está acontecendo. A segunda é ir registrando os outros fatos que têm acontecido e tal, porque aí você vai começar a entender um pouco melhor o que está acontecendo. Porque, como eu falei, ninguém fora de você vai poder analisar, por exemplo, muitas vezes um sonho. A pessoa pergunta, qual foi o significado do meu sonho? Depende. O sonho não tem uma forma certa. A gente antes ia aqueles coisas de significado dos sonhos, tem até livro para isso, ou às vezes no Google, mas nada é mais real do que o sentimento que você está experimentando. O que aquilo significa para você, e isso é individual, é de cada um, porque muitas vezes um objeto tem um significado para uma pessoa, o mesmo objeto tem um significado para outro, um objeto tem um significado negativo para alguém, um objeto tem um significado positivo para alguém. Então não é somente uma imagem, mas sim o que você está sentindo, o que você experimenta. Tá? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com a sua jornada. Se você gostou, deixa o seu like. Se você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilha. E se você tem uma perspectiva diferente sobre isso, que você acha que pode contribuir também, deixa aqui embaixo, coloca aqui nos comentários. Ou se tem alguma dúvida que você gostaria, né, que a gente trouxesse aqui para conversar um pouquinho também, deixa aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa tarde, gente feliz e abençoada. Eu venho compartilhar com vocês o seguinte: consegui manifestar uma viagem para a Itália. Desde o ano passado que eu falava que o meu próximo aniversário, ou seja, este ano, eu ia passar no hotel. Conheci o canal da minha amada Aline e fui seguindo e amando cada conteúdo. Comecei a fazer o caderno da permissão e o caderno da gratidão e manifestei não só acomodação grátis no hotel. Deus é tão maravilhoso e sempre nos dá muito mais do que a gente pede. Esse hotel fica na Itália, em Milão, e eu estou indo dia 16 com meu marido comemorar o meu aniversário, que é dia 17, e volto no dia 23. Gratidão, gratidão, gratidão e muita gratidão. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.